Lumos. Olá, bem-vindos ao canal Hogwarts. Hoje vamos fazer uma pequena tag, são opiniões pessoais, e como tal vamos fazer uma tag sobre 20 questões do mundo Harry Potter. São questões que, como eu já disse, são questões pessoais, não quero que ninguém leve a mal, que ninguém fique chateado com algum tipo de situação que eu vá falar, porque lá está, como eu já referi, é aquilo que eu penso, não é nada de transcendente, são só opiniões. Vamos a isso. São 25 perguntas. A tag normalmente tem 50. Eu decidi fazer 25 agora, posteriormente farei as outras 25, mas para já vamos começar com 25 questões que eu achei que eram mais importantes sobre o mundo Harry Potter. Personagem preferido? Snape. Turn to page 394. Para mim, é um dos personagens que do início ao fim, apesar de não parecer, é uma personagem querida e ao mais não parece, é aquilo que mais ajuda, é aquilo que mais está do lado do personagem principal, do Harry. E tem uma característica difícil que é aquele tipo de personagem que ou a gente odeia ou a gente adora. Não há um meio termo para se estar mediante o Snape. Para mim, Severus Snape. Filme e livro preferido? É complicado, porque existem filmes que se calhar eu gosto mais e livros que eu gosto mais, mas se vamos a fazer um global, Relíquias da Morte. Acho que tanto o filme como o livro são, a nível de detalhes, de pequenos detalhes que fazem o livro e que fazem o filme, que são fantásticos. São mesmo fantásticos. Local preferido? Beco Diagonal. Onde é que está a diversão toda? Também está em Hogsmeade, é um facto. Mas a maior parte das lojas é no Beco Diagonal e a diversão está no Beco Diagonal, então no tal é o Beco Diagonal. Welcome, Harry, to Diagon Alley. Melhor vilão? Apesar de muita gente pensa de que Tom Riddle, Lord Voldemort, será o melhor vilão, para mim, Bellatrix Lestrange é a melhor vilã. É aquela personagem que é má porque gosta de ser má e tem prazer em ser má. É aquele tipo de situação de que não houve um passado crítico na vida da Bellatrix que a fez ser assim. Não, ela é aquela personagem má. Ponto. Nós sabemos que o Tom Riddle teve uma infância complicada que se calhar pode ter levado a ele ser assim. No caso da Bellatrix não é bem assim. Ela é assim porque gosta de ser assim. E é só isso. Got you. What is that? Where'd you get that from? Personagem que morreu e que consideravas que deveria ter vivido. Sirius Black. Acho que era um personagem bastante importante na vida do Harry. Fez tudo pelo Harry. Esteve preso em Azkaban por algo que não foi ele que cometeu. Não foi ele que cometeu aquele... Eu não queria falar muito a fundo da vida do Sirius, mas nós temos conhecimento de que acham que o Sirius traiu a família Potter, matou aqueles muggles e por isso foi parar a Azkaban, quando sabemos que não é verdade. Ainda assim, ele conseguiu fazer tudo, conseguiu ajudar o Harry. É uma personagem fantástica. This is my parents' house. I offered it to Dumbledore as headquarters for the Order. About the only useful thing I've been able to do. Quem preferes? Harry, Ron ou Hermione? Para mim, Hermione. Nós podemos ser brincalhões, corajosos, ter muita bravura, podemos ser bastante independentes, podemos fazer muitas coisas, mas se nós não tivermos inteligência, se não tivermos atenção a todo tipo de feitiços, saber o que está além, a Hermione tem sempre aquela tendência de que não pensa no que vai fazer agora. Ela faz agora, já a pensar o que é que vai aparecer na próxima curva e estar prevenida para o que vai acontecer depois. Need to change. Hello, Freddie. Undetectable extension charm. You're amazing, you are. E é isso que faz com que consigam encontrar as Horcruxes. Logo no primeiro livro, no primeiro filme de Harry Potter, na Pedra Filosofal, temos a prova disso. Não conseguem abrir uma porta porque não estão com a atenção de que o feitiço Alohomora é o que abre as portas. E ela está lá e ela sabe, conhece determinadas situações e determinados feitiços.
É aquela pessoa muito ficcionada na leitura, é muito ficcionada na biblioteca, nos professores, é aquela dita excelente aluna, mas isso tem frutos mais tarde. Qual o final da personagem que tu mudarias? O Dobby, o elfo doméstico. Such a beautiful place. To be with friends. Não sei até hoje porque é que a autora J.K. Rowling decidiu eliminar uma personagem que foi tão importante durante toda a saga. Nós temos conhecimento nos filmes que a Sala Precisa, e entre outras situações, que, por exemplo, o caso da Sala Precisa foi o Neville que falou ao Harry para poder informar a armada de Dumbledore. E não foi o Neville, foi o Dobby. Sempre teve ali a par e passo. Na Mansão dos Malfoy em Relíquias da Morte, lá está o Dobby, mais uma vez. Na situação de Câmara Secreta, apesar de... Ok. Mais depressa o Dobby matava o Harry porque o salvava. Mas ele sabia que se ele regressasse a Hogwarts, coisas terríveis aconteceriam. E aconteceram. A Câmara Secreta foi aberta, o Basilístico estava lá, e então o Dobby à sua maneira tentou com que Harry saísse de Hogwarts. Não entendo o porquê da morte do elfo, mas Dobby morreu como sendo um elfo livre, que era o que ele mais desejava. Personagem que viveu e que deveria ter morrido. Dolores Umbridge. Simplesmente nem vou entrar em pormenores porque é o tipo de personagem que me irrita profundamente. Tira-me do sério, só a pequena vozinha de fundo dela é terrível. Come in? Então é só isso. Dolores Umbridge, ponto final. Casa preferida em Hogwarts. Gryffindor. Gryffindor wins. Disciplina preferida. Aqui estamos numa situação complicada. Eu gosto de várias disciplinas em Hogwarts. Eu gosto de transfiguração. Eu gosto de trato de criaturas mágicas. E gosto de defesa contra as artes das trevas. No entanto, se a gente tiver que escolher só uma, se tiver mesmo que ser só uma, eu ficaria com defesa contra as artes das trevas. É óbvio. Está sempre bastante jeito, não é? Alistair Moody. Ex-Auror. Ministry Malcontent. And your new defense against the dark arts teacher. I am here because Dumbledore asked me. End of story. Goodbye, the end. Professor preferido. Apesar de eu gostar bastante de Snape, ao longo de todos estes vídeos vocês vão ver que há uma tendência minha para o Snape, mas professor que saiba ser um excelente professor, que tenha aquela paciência com os alunos, que demonstre como é que as coisas exatamente se fazem, Remo Lupin. Não há professor melhor, tirando talvez Dumbledore, mas não há professor melhor do que Lupin. É um professor impecável. Would anyone like to venture a guess as to what is inside? That's a boggart, that is. Very good, Mr. Thomas. Boggarts are shapeshifters. They take the shape of whatever a particular person fears the most. That's what makes them So terrifying, yes. Luckily, a very simple charm exists to repel a boggart. Let's practice it now. Filme que viste mais vezes. O filme, apesar de eu gostar muito de Relíquias da Morte, há aquele determinado filme que não consigo parar de assistir e esse é O Prisioneiro de Azkaban. Todo o enredo em si é uma coisa brilhante. Cada vez que eu paro e vou ver um filme de Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban. Apesar de já ter visto Relíquias da Morte parte 1 e parte 2 inúmeras vezes, acho que aquilo que eu consegui ver mais vezes e mais afincadamente é O Prisioneiro de Azkaban. Talvez, lá está, por ter personagens como o Lupin, que acabámos de referir, como o Sirius. Temos a introdução de alguns personagens novos na saga que são muito importantes posteriormente. E esse início é simplesmente fantástico também. Livro preferido. Apesar de eu gostar do filme Prisioneiro de Azkaban e de ver mais vezes, o meu livro preferido é Relíquias da Morte. Como já referi anteriormente, é repleto de brilhantes detalhes que a nossa autora escreveu e que, se vocês deixarem a vossa imaginação fluir, vocês vão ver que aquele livro é brilhante. Simplesmente brilhante.
Desculpem eu estar aqui com um caderninho, mas são 25 questões e eu não consigo fixar todas de uma vez. Desculpe. Personagem que aparece nos livros, mas não aparece nos filmes, e que eu gostaria que aparecesse. O Peeves. Existe um fantasma em Hogwarts chamado Peeves. É um brincalhão. É um chibo também. É aquele tipo de fantasma que está bem a fazer asneira, mas é de partir a rir com aquele tipo de personagem. Acho que foi criado precisamente para isso, para nos dar um pouco de alegria no meio de tanto duelo, tanto drama que existe na saga Harry Potter. E ele é fantástico. Qual o feitiço que escolherias para executar sempre? É complicado. Existiam vários feitiços que eu gostava de poder usar sempre. O Axio, o Redoto, Incêndio. Mas se eu tivesse que escolher um, muito especificamente um, seria o Expecto Patronum. Toda a gente sabe o que é que faz o Expecto Patronum. Nós vemos nos filmes, ele afugenta os Dementadores. Na cabeça da J.K., os Dementadores são quase como aquele vazio interior que nós sentimos, com as expressões, não é? O Expecto Patronum consegue afugentar tudo isso. Todo o vazio, a tristeza, o lado negro, o sombrio que nós sentimos em nós, estamos a falar de emoções, claro. E o Expecto Patronum consegue repelir tudo isso. Então acho que se eu pudesse escolher só um e tivesse que escolher só um, seria o Expecto Patronum. Personagem que é tal e qual nos livros como nos filmes. Eu tenho dois. Lá está, eu tenho um grave problema de ter que escolher apenas uma única coisa. Eu gosto muito do Ron e acho que ele é, conforme a gente lê os livros e a gente vê os filmes, o Ron é exatamente aquilo. É brincalhão, é distraído, ele não tem noção de determinadas situações e a gente ri-se imenso com as coisas que ele diz e faz. Mas existe um bom personagem que também, conforme a gente lê os livros e vê os filmes, podemos dizer que é exatamente aquilo. E quem lê os livros imagina o que veio num filme. Do you ever stop eating? I'm hungry. Que é a Luna Lovegood, como é óbvio. Eu espero que tenha um pudim. Quem é que vai para Hogwarts à espera de um pudim? You're not going mad. I can see them too. Hungry. I hope there's pudding. E ver nomes e ver coisas que ninguém sabe exatamente de onde é que aquilo surge. Narguilés. O que é uma narguilé? Tipo, é uma personagem aloada, mas, mais uma vez, é uma personagem que no fim da história ele se consegue encontrar o diadema de Ravenclaw, deve a Luna Lovegood. Se pudesse escolher uma relíquia da morte, qual escolherias? Eu escolhi a capa de invisibilidade. A Pedra da Ressurreição traz mortos de volta à vida que nunca estão de volta. É uma parede entre dois mundos e essa pessoa nem está cá, nem está lá. E nós não queremos ninguém perto de nós que não esteja nem de um lado, nem do outro. Então, ficava fora do baralho. A varinha das varinhas dá poder. Podíamos conquistar o mundo com uma varinha das varinhas. Mas acho que isso deve-se ao trabalho árduo de cada um, conseguir batalhar para chegar até onde precisa de chegar. Não é por causa de um artefacto mágico que vai conseguir ter este mundo e o outro e ter 1001 problemas, porque se repararmos, todas as pessoas que possuíram a varinha das varinhas acabaram por morrer. Por isso a escolha acaba de invisibilidade. Ou seja, podemos ir para qualquer parte do mundo, podemos estar em qualquer sítio e estamos invisíveis. Não precisamos nos expor se não nos quisermos expor. É uma forma de podermos estar em determinados sítios sem que ninguém nos consiga ver, sem que ninguém nos consiga ver, peço desculpa. E das três seria talvez a que eu escolhesse, se tivesse que escolher. Qual seria a forma do seu patrono? Bem, eu fiz o teste no Pottermore. O Pottermore fala-me que o meu patrono é uma águia. Se eu pudesse escolher, eu se calhar escolhia uma fênix. Mas visto que a gente nunca duvida do Pottermore, então é uma águia. Ator preferido? Então, Alan Rickman. Alan Rickman é nosso querido Severus Snape, que faleceu este ano. Eu nem quero entrar muito por aí, porque realmente é um pequeno detalhe que nos deixou a todos bastante abalados. Eu, sendo fã do ator e sendo fã do personagem, não poderia escolher outro neste momento e para mim será eternizado sempre o nosso querido Severus Snape com o seu Always. Então, sim, Alan Rickman.
You just know. Once again, you astonish with your gifts, Potter. Gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen one. Criatura mágica preferida? A Fênix. Conforme o patrono, não é? Dumbledore tem uma Fênix. A Fênix tem poderes curativos. Tem um canto que é único. É uma ave que renasce das suas próprias cinzas. É uma criatura que nós podemos dizer brilhante. Fascinating creatures, Phoenixes. Qual dos marotos é o seu preferido? Sirius Black. Não gosto muito, e sou sincera, não gosto muito do James Potter. A atitude do James durante Hogwarts, não posteriormente a Hogwarts, mas antes de Hogwarts, todos aqueles 7 anos em Hogwarts ele foi, se calhar um bom aluno e um bom amigo, mas como pessoa deixou bastante a desejar. Peter Pettigrew era o Lambotas, era aquele que fazia tudo para que os seus amigos estivessem com ele, porque ele realmente era um rato. Enfim. Remy Lupin é outro que seria também brilhante. Era um amigo mais ameno. Era o cabeça, aquele personagem que temos sempre um no nosso grupo. Aquele mais calmo, que pensa e antes de fazer as coisas pensa 2 vezes. É mais ponderado. Sirius era ponderado, no entanto também muito louco. Então havia um pouco dos dois. Sirius Black. Qual das criaturas que Hagrid tinha que mais te assusta? A Cromântula, nossa Aragog, não é? Ela, todos os filhos, os primos, os sobrinhos, os enteados, todas aquelas pessoas, todas aquelas criaturas que a gente vê na Floresta Proibida, tudo o que tem várias patinhas preto com aqueles olhos brilhantes, não, simplesmente não. Wander the ready, Ron. Wander the ready. Ridiculous. Yes! See? Very good, very good. Marvelous! Loja preferida em Hogsmeade? As Oncos. Nem posso explicar muito. Quem conhece as Oncos sabe que simplesmente uma pessoa delira de lá dentro. Não? As Oncos. Personagem que não gostarias de ser? Percy. Percy Weasley. Morning, Weasleys! Morning, Dad! What a night. 9 raids. 9! Raids? Dad works in the Ministry of Magic. Quem só viu os filmes não sabe. Quem leu os livros sabe. O Percy é um vira-casacas. Na hora de escolher a família e acreditar que o Lorde das Trevas regressou e tentar ajudar os irmãos, ajudar os pais, a Ordem da Fênix a combater o mal, ele baldeou-se para o lado do Ministério e tudo era Barty Crouch, o Sr. Ale, Barty Crouch. Enfim, é aquele tipo de personagem que não tem uma maneira de pensar própria e acha que o Ministério é que está correto acima de qualquer outra coisa. Sempre primeiro as leis, e já vimos que não é bem assim. Personagem que fez toda a diferença durante a história. O Dobby, como já falámos do início ao fim. Do início não, porque ele não aparece em Pedra Filosofal, aparece só na Câmara Secreta, mas a Câmara Secreta às Relíquias da Morte. O Dobby foi o braço direito do Harry. Salvou inúmeras vezes, ajudou inúmeras vezes. Coisas que não vêm realmente nos filmes, mas quem ler os livros sabe. O Dobby era um elfo livre, mas era um elfo amigo de Harry Potter. Tanto a frase dele no fim em Relíquias da Morte: é bom poder estar com os amigos. E na hora em que ele sabia que iria morrer. Que bonito sítio para se estar com os amigos. E é a última frase que nós temos do nosso querido Dobby. E o Neville. O Neville é aquele tipo de personagem que do início ao fim da saga teve um crescimento drástico. Nós vemos o Neville logo na Pedra Filosofal, em que Dumbledore diz: é mais fácil enfrentarmos os nossos inimigos do que os nossos amigos. E esse é o Neville. Logo na Pedra Filosofal, para que a equipa Gryffindor não tivesse menos pontos, porque é por pontos que a casa vai subindo, e no final do ano, peço desculpa, estas coisas acontecem. Durante o ano vão angariando pontos para ver quem era a casa vencedora no final do ano. O Neville enfrenta os amigos, que é um ato que é complicado.
Posteriormente temos o Neville em Armada de Dumbledore, temos o Neville em Relíquias da Morte, foi ele quem matou a Nagini, foi ele que conseguiu a espada de Gryffindor, a espada aparece perante aqueles que mais precisam dela, e o Chapéu Seletor naquele momento, em Relíquias da Morte, estava ao lado do Neville e a espada foi ter com ele. O Neville foi aquele tipo de personagem que cresceu imenso e que deu vida também, que foi maltratado durante a saga por os irmãos que estavam em Hogwarts. É uma personagem que a gente poderia falar horas a fio, talvez não se faça uma biografia sobre ele. É uma personagem também incrível. And who might you be, young man? Neville Longbottom. Por hoje é tudo. São 25 perguntas bem respondidas, eu sei. Deixem os vossos comentários, deixem as vossas opiniões. O que é que vocês também preferem? Que tipo de tag vocês gostariam de, ou outras perguntas vocês gostariam que eu pudesse responder? E ficamos por aqui hoje. Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like, estamos no início, ajuda sempre bastante. Até à próxima. Nox.